Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esta live. Quem for chegando já vai compartilhando, tá? Hoje eu vou falar sobre texto maçorético. Então vai compartilhando enquanto eu estou compartilhando esse vídeo aqui, essa live também no meu Facebook, nas minhas redes sociais. Primeiro ponto que eu vou pedir é, caso você puder, faça uma doação, tá? Meu Pix se encontra na descrição desse vídeo ou no número fixado aqui, tá? Vai ter que cair no nome Adolfo Euclair. Beleza? A conta sempre vai ter que cair nesse nome, que é o meu canal, né? Deixa eu só compartilhar aqui nos grupos. Pirataria, pá. Regregoidos, pá. Pá. É isso aí, já compartilhei. Então nós bora trocar uma ideia. Deixa eu só deixar o meu Pix aqui. Tá deixado. Perfeito, tá? Caso alguém queira conversar comigo também, fica à disposição. Deixa eu ver. É isso aí. Tá certinho. Caso eu precise trocar o e-mail. E bora. Salve, João Galvão, beleza? Inicialmente, ou essencialmente, o que é o texto maçorético, né? Texto maçorético é todo aquele texto que é pontuado na Bíblia Hebraica. Todo texto que é pontuado na Bíblia Hebraica. Deixa eu só mexer numa coisinha aqui. Pronto, tirei a marca d'água. Mas dá para deixar marca d'água também aqui. Sobreposição de texto. Da hora. Dá para deixar algo digitado aqui também. Da hora. Então, aqui, João Galvão. Canal Vivendo Sem Religião. Boa noite. Essa foi boa. Vivendo Sem Religião. Religarium, né? Religião significa religarium. Aquilo que liga o homem e Deus, né? Então, sei lá, né? Mas hoje o papo é sobre, ou pelo menos os primeiros minutos dessa live serão sobre texto maçorético. Por que eu estou gravando essa live? Eu tenho um vídeo antigo meu de umas 10 mil visualizações, só que uma pessoa reclamou que ele estava com som ruim, que a qualidade do som estava ruim. E, de fato, a qualidade dos vídeos mais antigos meus, eles o som era ruim mesmo, né? Então eu falei, eu vou regravar esse vídeo em live, trocando uma ideia com o pessoal, né? Essencialmente é isso. Não, Galvão, tranquilo, é só mandar 10 no Pix aí, tá resolvido, cara. Esquenta a cabeça não. É só mandar 10. Isso aí eu sempre deixo o link na página inicial do canal, tá? O link do curso, tá? Já eles chegam. Já eles chegam. Eles estão sempre me cobrando. Me cobraram hoje, né? Hoje eles me cobraram no grupo de apoiadores. Quem quiser se tornar apoiador, é só mandar um pix nesse número que eu mandei aí e mandar uma mensagem nele, falar, fiz o pix, tal, sou tal pessoa que fez o pix, ou mando comprovante também. Eu adiciono no grupo daqueles apoiadores que me ajudam com pelo menos R$10 por mês. O Jedi tá lá, o Tracinho tá lá, o Macedo tá lá também. Então eles estão discutindo bastante coisa lá, trocando ideia, mas volta e meia é para cobrar eu fazer live. Só que ontem não deu, porque chegou uma placa-mãe para mim aqui, presente de um amigo. Um amigo deu uma placa-mãe de 4ª geração para mim. Eu montei ela, só que o computador começou a cair o vídeo. Caía vídeo. E eu tava extremamente preocupado, falando, cara, o que tá acontecendo? E aí, eu descobri que parte do problema é minha rede elétrica. Então, eu tenho que mudar para 220, tanto que eu tive que ligar o fio num chuveiro aqui para poder ligar o computador. Ele tá funcionando na base 220 para poder funcionar, porque a rede elétrica no 110 está oscilando demais. E o outro computador que eu estava usando, ele estava inicializando, mas ele não dava vídeo. Ele dava vídeo, mas ele não rendava o Windows. Problema na rede elétrica. Então eu tive que descobrir esses problemas, não era fonte, não era nada, era isso. Então hoje eu consegui resolver, porque um amigo falou, Adolfo, levei o computador para ele, falou, Adolfo, tá 100% o computador, o problema é sua rede elétrica, você tem que mudar para 220. E aí, amanhã eu vou ter que pegar um pedaço de fio, puxar o fio que vai para o chuveiro, ligar aqui onde é as minhas tomadas da coisa aqui e deixar 220.
E então foi por isso que eu não fiz live sábado à noite, porque chegou isso aí, né? Tanto que vocês podem ver que vai estar muito mais fluido agora, porque eu mudei da terceira geração para a quarta. Eu estava com o Xeon 1270 V2, agora eu estou usando um Xeon 1270 V3. A diferença é 10%, 10% de desempenho, né? Então, a quarta geração ela é mais fluida do que os processadores de terceira. E aí, agora é só meter bronca, né? Só meter bronca. Beleza? Mandar abraço para Maringá? Não. Para Maringá não manda abraço nenhum, não. Tem algumas pessoas que eu tenho boas lembranças, outras nenhuma. Inclusive esse nome Claudemir aí não me traz boas lembranças. Então, essencialmente é isso, tá? Mas Maringá é uma boa cidade, cara. Eu nunca vi tanta mulher bonita, tanto nó cego e viado ao mesmo tempo. Cara, nunca vi tanto, né? Essencialmente é isso aí. Cleirson, Ribeiro dos Reis, tamo junto. E então, vamos lá. O que é texto massorético? Texto massorético é um texto que ele é pontuado. Você tinha o texto hebraico, então você tem o proto-hebraico, que eram letras bem cabulosas. Depois o hebraico ele começa a passar pelo estilo quadrático, que é as letras que a gente conhece da Bíblia hebraica, padrão. E depois de um tempo, eles começam a ser pontuados. Por quê? Como o texto hebraico ele é consonantal, quer dizer, ele não tem vogais, o Aleph ele é consoante, não é vogal, diferente do alfa, o alfa ele é vogal, ele tem som de A. Então ele junta com a consoante, ele dá, com beta, por exemplo, dá Bá, junta com gama, dá Gá, Gá, e assim vai. Então ele forma sílaba. O hebraico não tinha isso, você só lê as consoantes e você automaticamente interpretava o significado. O problema é que, com o passar do tempo, esse tipo de leitura ela passa a se tornar um pouco mais, podemos assim dizer, inviável. Ela passa a se tornar um pouquinho inviável. E aí o que acontece? Aqueles estudiosos do hebraico, eles começam a pontuar o texto, então eles criam um sistema de vogais chamado sistema massorético. Existiam pelo menos dois mais famosos. E o que acontece? Durante a Idade Média eles se solidificam, né? E aí você tem dois grandes manuscritos da Idade Média, que é o Codex Leningrado, que é o Codex Leningradensis, que é o que baseia a Bíblia Hebraica Stuttgartensia, e você vai ter o Codex Alepo. O Codex Alepo, ele é ele não é muito utilizado padrão, ele não é o texto padrão, porque ele não contém partes, ele não contém Gênesis inteiro, ele não é completo. Já o Codex Leningrado, que é do ano 1000, ele é completo, né? Então, passou-se a utilizar ele muito, né, após a Segunda Guerra Mundial, o Codex Leningrado, nesse sentido, como padrão. Mas antes disso, você tem o texto de Benheim, que é esse texto aqui, ó. Esse aqui é o texto de Benheim. Esse texto aqui, ele é o texto, ele foi baseado em vários manuscritos. Ele é o texto receptus do Antigo Testamento. Ele começou a ser impresso ali na época da imprensa, né? E aí ele foi sendo reimpresso e as Bíblias que foram baseadas na língua original foram baseadas todas nele. O texto de Benheim e a Stuttgartensia tem pelo menos 8 versos em que a pontuação massorética diverge. 8 lugares, mais ou menos. Então, assim, para o Antigo Testamento, que é bem grande, você só tem 8 versos em que a pontuação massorética diverge. Não o texto consonantal. O texto consonantal ele é padrão, mas a pontuação massorética há divergência. Porque vai variar da tradição e por aí vai. E aí surge a importância. Tá, mas professor Adolfo, já foram descobertos manuscritos do Mar Morto. Por que a gente continua utilizando a Bíblia Hebraica Stuttgartensia, né? Primeiro porque ela é um texto diplomático, é um manuscrito único, né? Então, com seus defeitos, seus pontos fortes, ela continua sendo o texto padrão em si, né? Ela continua sendo o texto padrão. Ponto.
não tem muito segredo nisso, não tem muito segredo nessa questão. E assim, mas por que continua sendo utilizado? Porque ela corresponde exatamente ao mesmo texto do texto massorético. Aí, ó, o Braddock deixou de ser membro do canal. Aí, Braddock, se torna membro do canal de novo, rapaz. Se torna membro de novo no canal aí, meu. E é isso aí. Então, o texto massorético ele vai ser ainda, continuará sendo o texto padrão, simplesmente porque ele já é o texto 100%. Vamos chamar o Jedi aqui para trazer a membresia aí, ó. Deixa eu chamar o Jedi aqui, ó. Cadê aqui, ó? Corsários. Grupo dos Corsários. Aí, Jedi, ó, o Braddock não é mais membro do canal não, rapaz. Quando é que você vai dar membresia para ele? Né? Ó. Pronto. Já chamei o Jedi aqui, tá, o Bradocoso? Já chamei o Jedi aqui. E aí, essencialmente, é isso. Então, o que acontece? O texto massorético, o da Biblioteca Stuttgartense, antes dele, você tem a BHK. A BHS é a Biblioteca Stuttgartense e você tem a BHK, que é a Bíblia de Kittel, né? A BHK, ela tem 3 edições, que ela utilizava o texto massorético de Bernheim, só que, depois de uma certa data, passou a utilizar o texto da Stuttgartense. E aí, o que acontece? A Stuttgartense, ela se torna padrão, ela se torna a 4ª edição, então, primeira Bíblia Rabínica, segunda Bíblia Rabínica, BHK é a 3ª edição, 4ª edição é a Bíblia Stuttgartense, e hoje tem a BHQ, né, a Bíblia Quinta. A Bíblia Quinta, ela também utiliza o texto de Leningrado, junto com a BHS, que é a Stuttgartense, e a Bíblia Quinta, ela melhora o aparato crítico da Bíblia Hebraica Stuttgartense. Para nós, hoje, ainda é padrão a Stuttgartense. Então, qualquer um que deseja iniciar o estudo de hebraico, é necessário uma Bíblia Hebraica Stuttgartense. Extremamente importante isso, tá? Relembrar isso. Mas está sendo lançado em facsímiles, né? Partes, em vários volumes, a Bíblia Quinta, que ela vem complementar com muita coisa dos manuscritos do Mar Morto. Porque lembrando que a BHS, ela é da década de 70, de 80, e ainda não se tinha catalogado tudo aquilo que tinha se descoberto lá em Israel, pelo que eu sei, não tinha sido catalogado, e não foi catalogado, né? Então, o que acontece? Com o passar do tempo, as coisas vão sendo aprimoradas. Então, hoje, nós temos mais informação do que 20 anos atrás sobre catalogação de manuscrito, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. Temos mais informação linguística, né? Quando a gente volta lá 20 anos atrás, quem é que tinha um léxico domínio semântico? Hoje todo mundo tem, todo estudante bom, todo estudante iniciante de grego tem um domínio semântico. E por quê? Porque a informação ela vai melhorando e facilitando com o passar do tempo. E é nesse caso. Mas no contexto brasileiro, a Stuttgartense ainda ela vai ter muito espaço, porque ela é volume único e ela é mais barata. Se você for comprar a BHK, a BHQ, né, a Bíblia Quinta, você vai gastar muito dinheiro. E aí fala-se, mas por que não se utiliza os manuscritos do Mar Morto como Bíblia padrão? Primeiro porque é o mesmo texto do texto massorético, né, do Stuttgartense, é o mesmo texto em si. Você tem lá um versículo bíblico no Antigo Testamento, no livro de Salmos, que foi perdido e foi recuperado via manuscrito Mar Morto, né? Então foi recuperado, é bem interessante isso. Porém, você não achou só texto hebraico nas cavernas de Qumran. Você não achou só texto hebraico, você achou texto grego, né? Samaritano e tal. Então, o que acontece? Por padrão, ainda utilizaremos o texto da Stuttgartense, que continuará sendo padrão até o fim dos tempos, essencialmente. A não ser que descubram outro manuscrito, outro documento que seja do século VII, século IV, ali que seja bem pontuado, bonitinho, aí ele se passa a ser o padrão. Mas tem aquilo, né? O texto padrão é sempre aquilo. Igual o texto Receptus. Quando a gente fala de crítica textual do Novo Testamento, como é que eles fazem para saber se um texto é bizantino ou não? Eles eles comparam o manuscrito recém-descoberto com o texto bizantino, com o texto Receptus.
E aí, de acordo com o grau de concordância que ele tiver, ele vai ser definido como bizantino ou não. Né? Então, hoje, muitas vezes não é falado isso, né? Muitas vezes não é falado, mas quando um manuscrito ele é descoberto, ele é catalogado e comparado, ele é cotejado em comparação com o TR. Com o TR, por quê? Porque o TR, em termos práticos, academicamente falando, em termos práticos, ele é a Bíblia Universal. E não porque eles queiram crer, não, é porque é o texto que é utilizado há mais de 300 anos. Então, por mais que as traduções hoje sejam baseadas, muitos tradutores optem em traduzir a Bíblia a partir do texto eclético e tal, mas para fim de catalogação, o TR ele sempre vai ser a referência. Sempre a referência. E é porque é o melhor? Talvez não, mas é porque é o padrão. Né? É o que, querendo ou não, todo crítico textual conhece. Todo mundo em algum momento já chegou a defender, já chegou a abordar. Entende? E então, essencialmente isso. Essencialmente isso, né? Então é o padrão. Gente, podem deixar suas perguntas, podem deixar suas colocações. Aguardo vocês aí. Aguardo vocês aí comentarem. Deixa eu só ouvir um. É que eu coloquei uma fonte. Eu ia colocar uma fonte, uma C3 Tech 750 watts para vender, uma fonte aqui. Ela tá me dando um pouquinho de dor de cabeça, mas tudo bem. Vamos lá. Hebraico Ashuri. O Adelino, tamo junto. Na sua opinião, por que não temos excelentes professores de hebraico como temos em grego? Hoje, quando se fala em professor de língua hebraica, o indivíduo só sabe o básico. Vamos lá. Você tem que entender o seguinte, o Ashuri. É bem simples. Na verdade, é mais uma questão cultural. Quando a gente olha para a galera que se formou da década de 80, para a década de 80, 90 e os anos 2000, quem sempre comandou foi o grego. Contexto brasileiro, você pode perguntar para qualquer estudioso, quem sempre teve mais acesso e quem sempre teve mais destaque sempre foi os estudiosos de grego bíblico. Isso é fato. O que acontece? O hebraico não é que ele não tivesse atenção, mas quando você entrava em qualquer seminário, tá? Qualquer seminário, quando você entrar em qualquer seminário, o hebraico ele era meio que não é que ele era deixado de lado, mas ele não era o prioritário. Que todo cara que se formava, se tornava teólogo, se tornava pastor, ele falava: eu tenho que entender de Novo Testamento, eu tenho que entender de Bíblia, de Antigo Testamento, mas eu tenho que focar no Novo. Os caras tinham essa mentalidade. Então você tinha muita gente que se especializou em Novo Testamento. Era tipo assim, a onda. A partir de 2010, com a internet, com o YouTube, com muita gente gravando vídeo aí, menciono o Hebraico Pro aqui no YouTube, menciono o próprio Fábio Sabino, né? Que começou a gravar muito vídeo falando de questão de hebraico. Aí você teve uma onda de judaizante também, por causa da internet. Você teve uma onda de gente de judaizante, essa cultura de querer se vestir igual ao judeu e por aí vai. Começou-se essa onda depois de 2010. Então, o que acontece? Esse é um dos fatores. Você tem essa questão de onda, que ela é recente. Então, quem está estudando hebraico está começando agora. Ou, pelo menos, começando de 10 anos para cá. Entendeu? Então, quem começou a estudar hebraico há 10 anos atrás, agora é que está começando a virar bichão. Entendeu? Agora que está começando a ficar bichão. Tá? Agora, eu pensei nisso, tá, Ashuri, mas eu já comento. Então, agora que o pessoal tá começando a ficar bichão. Entende? Agora que o pessoal tá começando. Porque o hebraico e o grego são línguas que levam tempo para você se desenvolver.
Você não vai estudar um mês de grego e já chegar metendo bronca, não, porque isso aqui é o imperfeito, e não sei o que, isso aqui é o auristo e tem que ser traduzido assim. Não, cara, leva tempo. Então, imagine, pegue um cara brabo, ele começou a estudar lá 10 anos atrás, agora que ele vai começar a ficar bichão, se ele estudou hebraico de fato. Se ele estudou hebraico de fato. Então, por que você tem conteúdo recente? Ou conteúdo básico do hebraico? Por causa disso. Outro detalhe, por exemplo, se eu quiser me tornar, no meu caso aqui, se eu quiser me tornar especialista em grego, língua grega, koiné, Novo Testamento, eu tenho mais facilidade, por quê? Qualquer conteúdo que eu tiver em inglês, eu tenho muita coisa boa em inglês. Então eu não preciso aprender uma língua tão difícil, que é o inglês. Eu estudo grego, mas através do grego, por exemplo, eu estudo inglês. E aí eu chego a um acesso a material muito bom, tipo Arthur Robson, muito Milligan, você tem o Liddell Scott, Frederick Dunker, e eu posso continuar mencionando aqui dicionários brabos, né? Entende? Gramáticas, estudiosos e tal. O problema é que para você se tornar um especialista em hebraico, tipo, eu vou me tornar especialista em hebraico, você tem que aprender alemão, além do inglês. Entendeu? Então, eu quero me tornar um especialista em língua hebraica, gramática hebraica. Você tem que estudar alemão. Aí eu pergunto para você, Ashuri, quantos hebraístas hoje sabem alemão? Hebraísta. Então, os caras eles não têm acesso ao melhor da teologia, da estrutura da língua hebraica, porque eles não sabem alemão. E atualmente tem que saber alemão e hebraico moderno para ter acesso a estudos avançados com relação ao Antigo Testamento, à gramática da língua hebraica. Você tem, sim, coisas boas, como o Coiler Baumgartner, que era alemão, foi traduzido bilíngue alemão-inglês, que é esse cara aqui. Né? Então você tem o Coiler Baumgartner, você tem o Holliday, que é o resumo do Coiler Baumgartner. Esse Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento aqui, ele é alemão, foi traduzido para a língua portuguesa na década de 80. O Holliday, ele é inglês, então foi traduzido para a língua portuguesa. Mas você tem muita coisa boa, manual massorético, manual gramatical, que é alemão, cara. Que é alemão. E dificilmente será traduzido para a língua portuguesa. Então, o que acontece? Quando você fala em gramática da língua hebraica, no Brasil, você só tem gramática introdutória. Enquanto que de grego você já tem coisa mais avançada. Então, além de ser mais fácil, através da língua inglesa, você ter mais acesso ao grego do que hebraico, não que não tenha coisa em hebraico, mas tem muita coisa em hebraico e inglês bom, mas você só vai ter acesso ao conteúdo de ponta hebraico estudando alemão. Estudando alemão. Sacou? Então, esse é um dos exemplos. Segundo detalhe. Salve, Carnaúba, beleza? Segundo detalhe extremamente importante. O hebraico, ele é uma língua que dessa moda, seria o terceiro, né? Dessa moda toda, que é o hebraico, né? A galera pensa que saber hebraico é falar shalom e mais meia dúzia de palavras em hebraico e você já é o hebraístão. E não é, cara, não é. A caminhada é longa. Então, o que acontece? O cara, ele, tipo, sei lá, o cara aprende lá 12 palavras em hebraico, abre um canal no YouTube e começa a falar shalom, começa a dizer que as traduções estão erradas, que não deveria ser interpretado assim. E aí, o cara ganha 100 mil, 200 mil inscritos no YouTube e foda-se. Entendeu? Então, aí você tem um monte de gente gerando conteúdo errado, né? Ou até limitado, né? O cara virou. O cara virou. Não, Galvão, você não entendeu, cara. Não tô falando de judeu, tô falando de estudo de língua hebraica. Tô falando de estudo de língua hebraica. É foda, cara. Vamos lá. Vou explicar para você devagarzinho. Eu tô meio estressado porque os computadores estavam me dando dor de cabeça e também eu tomei muito sol, tá? Tomei muito sol e cavei buraco hoje. Então, calma aí comigo, tá? Salve, João Silva, beleza? Não tô falando disso, não tô falando de judaísmo avançado. Tô falando de estudo da língua hebraica, acesso.
Qual que é a pergunta do Ashuri? O Ashuri ele perguntou assim: por que que você tem um monte de gente falando besteira ou coisa básica de hebraico, mas de grego parece que o pessoal é mais avançado? E eu estou dando os motivos do meu ponto de vista, entendeu? Não, Romilson Ferreira é um analfabeto funcional, Bradock. Ele é um analfabeto funcional. Aquele cara não sabe nem ler português. Quanto mais lê hebraico. Não, quanto mais lê hebraico, entendeu? O cara marca o arrebatamento 500 vezes e tem um monte de idiota seguindo ele. Então, vamos lá. Então, o que acontece? É muito mais fácil estudar o grego e você tem muito mais acesso a material do que com relação a estudo de línguas. Você tem muito mais material e é muito mais fácil estudar o grego do que o hebraico, entendeu? Fora que o conteúdo é muito mais barato, entendeu? O conteúdo de grego, o material de grego é mais barato do que o hebraico. Tenta comprar alguma coisa relacionada ao Antigo Testamento pra você ver. É o olho da cara e uma perna. Com R$ 30 você compra lá uma gramática de grego do Antônio Freire e você já se vira muito bem com grego, entendeu? Então é muito mais fácil você adquirir nesse sentido. Então, você tem a facilidade. Outra coisa, o hebraico ele é uma língua muito mais difícil que o grego, porque ela está mais distante de nós. O grego não. O grego, por exemplo, arquê, você tem o quê? Arqueólogo, você tem o quê? Arquiteto. Então, arquê não é uma palavra estranha pra gente. Então, é muito mais fácil de eu memorizar a palavra arquê do que a palavra bereshit, né? Bereshit, berit, Ishá, Ish, né? Muito mais fácil de eu memorizar a palavra aionios, né? Que vem a palavra eon na nossa língua, do que a palavra Olan. Cara, eu tenho dificuldade tremenda de memorizar a palavra Olan. Hoje eu já memorizo um pouquinho, entendeu? E é menos assustador. Você olha para o texto grego, ele é menos assustador que o texto hebraico. Até para o cara que manja de hebraico, o texto grego ele é menos assustador. Porque você olha o alfa, é o A nosso. Você olha o beta, é o nosso B. Você olha o gama, é o nosso G. Você olha o teta e o tal, é o nosso T. Olha os T lá do hebraico. Né? Olha o. Né? Então, o bagulho é louco, cara. O bagulho é louco. Então, é isso. Então, além de ser mais difícil de conseguir material, você tem que aprender um idioma que é muito mais difícil, que é o alemão, né, para ter acesso a material específico. E é isso, e é uma onda mais recente. Então, são pelo menos esses 3 pontos que eu coloco essa dificuldade, beleza? Nosso querido João Galvão. E tem outro detalhe também aqui da fala do Ashuri, que é, na sua opinião, por que não temos excelentes professores de hebraico como temos em grego? Hoje, quando se fala em professor de língua hebraica, o indivíduo só sabe o básico. Então você tem essa questão. E você tem o grande problema também de qualquer idiota abrir um canal no YouTube para querer falar de hebraico. Rapaz, tem isso, tem muito disso. Então você vai encontrar um bando de idiota que não sabe hebraico. Você tem gente que manja, mas você vai ter um monte de carinha aí que não sabe hebraico. E eu não tô falando isso, eu sei hebraico. Não, o meu hebraico é básico. Meu hebraico é básico, né? Eu só tenho gramática básica aqui comigo, né? Só que eu já estou um pouquinho à frente porque eu já tenho Gessênios, né? Eu conheço algumas outras obras, eu tenho acesso a outros idiomas. Você vai olhar os caras que querem ensinar hebraico aqui, eles só leem em português. Aí, bicho, aí eu já tô falando, ó, você quer falar, quer pagar de hebraistão, você tem que saber alemão, cara. Não que você não precisa saber alemão para manjar de grego. Só que com relação ao inglês, o grego se vira muito melhor do que o hebraico, né? Do que a língua hebraica. Seria isso. Fechou? Vamos lá. Hebraico Ashuri. Hoje o que mais tem o que mais tem é consoante, vogal, mas não se fala em tronco, sintaxe. Então, bicho, a gente não sabe nem a língua portuguesa direito. Imagine o cara querer discutir língua hebraica. Entendeu? É cabulosão, irmão. É cabulosão, o Ashuri, tá? João Galvão perguntou, qual texto os rabinos usam? O texto de Benheim. É o texto de Benheim, tá? Pelo que eu sei, o texto padrão dos rabinos é o texto de Benheim. Porque essa Bíblia aqui, ela originalmente foi editada por judeus, o Antigo Testamento. Foram judeus que editaram o texto massorético, esse texto massorético aqui, que é o Benheim, e aí ele foi juntado com o texto grego e publicado pela Sociedade Bíblica de Londres. Isso já é desde 1500 e pouco, né? 1400 e pouquinho. Beleza?
Mas é normal, cara, é muito comum você ver a galera trabalhando o hebraico mais de forma mais introdutória. E o hebraico ele exige muito mais trabalho para aprendizagem, não, de fato, sem choro nem vela. O hebraico exige muito mais foco nisso aí, beleza? Carnaúba, beleza? Tamo junto. Galvão, boa noite. Então, vamos lá. Então, qualquer judeu está anos-luz à frente de qualquer cristão? Eu não sei de onde você tirou isso, porque não foi esse ao mérito da pergunta do Ashuri, tá? Não foi. Foi uma questão de pergunta com relação à língua de estudo, tá? Não tem essa, tá? Não tem isso. Porque, assim, por exemplo, se a gente for falar em questão de linguística, quem domina francês e russo está mais à frente de quem fala inglês. Entendeu? Se você for falar por exemplo, quem fala espanhol tem acesso a muito mais material de grego e até de hebraico do que quem fala português. Tem muito mais material. Então, não é um à frente do outro, tá? E assim, não é porque o cara se diz judeu, coloca um kippah na cabeça que ele sabe alguma coisa. O judaísmo é muito grande. O judaísmo é muito grande. Assim como o cristianismo é grande. E quando eu falo grande, no sentido de buscar o manuscrito, ou buscar a teologia, né? A teologia rabínica, a teologia cristã, elas são muito grandes. Então, tem muito, não tem um que esteja à frente do outro. É que é muito profundo, né? João Silva, tamo junto. Salve, João Silva. Ashuri, Free Game, Carneão, Uba, Papá, hebraico, eu acho muita dificuldade mesmo. É um pouco mais difícil mesmo. O que você acha do hebraico do Luiz Saião e do Rodrigo Silva? Já vi que muitos rabinos ficam meio pianinho com eles. O Luiz Saião me parece que ele é especialista em Antigo Testamento, então o hebraico é o forte dele. Já o Rodrigo Silva, vamos lá, o Rodrigo Silva, o negócio dele é mais grego. Se você olhar para a formação do Rodrigo Silva, ela é inteiramente grega. Como assim grega? Ele se formou na Pontífice Universidade Católica. A tese de mestrado dele foi sobre pais da igreja. A tese de doutorado dele, foi relacionada a Semeron, né? Te digo hoje, a análise da palavra Semeron. Quem quiser a tese do Rodrigo Silva, é só falar comigo. O que acontece? Depois que ele fez o doutorado dele na PUC, na Pontífice Universidade Católica, eu tenho a tese dele aqui em PDF, caso alguém queira. O que acontece? Ele se debandou para arqueologia. Então aí, depois que ele fez isso, ele foi para a USP, eu tenho a tese dele da USP também, que ele fala sobre a influência helenística dentro do judaísmo, né? Então, cara, ele tem um livro de 500 páginas sobre esse tema, uma tese de 500 páginas sobre esse tema, e aí o que acontece? Quando ele começou a ir para a área da arqueologia, quando ele começou a ir para a área da arqueologia, aí ele começou a estudar mais o hebraico. Mas se você olhar a base de estudo do Rodrigo Silva, pelo que eu sei, a formação dele é mais helenística. É que ele se debandou para o hebraico. Então ele domina mais o grego do que o hebraico. Entendeu? Então você já vê. E você tem muita gente capaz também, né? Com relação a esse assunto dentro da denominação dele, né, da Igreja Adventista. O Rodrigo Silva não é um dos maiores hebraístas dentro da Igreja Adventista. Você tem cara muito mais bravo que ele. Você tem um cara aí. Hoje ele tá meio apagadão da Igreja Adventista, mas o nome dele é Edson Nunes. Mano, o cara é brabo nos hebraicos. Entendeu? É que ele seguiu por uns caminhos meio doido, tá? Então, assim, se você acha que o Rodrigo Silva manja dos Paranauê, é porque você não conhece Edson Nunes, né? É que você não conhece Jacques Ducan, Gerhard Hassel, né? Você só tipo assim, entende? Então, se você acha que os rabinos ficam pianinho com o Rodrigo Silva, é que se eles trombar com esses malucos aí, é só choro e vela. Só choro e vela, entendeu? Então, essencialmente é isso. E o Saião, cara, o cara é bravo, velho. O cara é bravo. No Antigo Testamento não tem conversa.
Saião, até mandei mensagem para ele para fazer uma live aqui qualquer dia, mas ele falou que tá muito corrido, né? Acho que eu vou ter que gravar umas lives aqui, fazer uns vídeos aqui falando de hebraico aqui para ver se desperta a atenção dele, né? É que é assim também, né? Eu sou muito doido, né? Então não é todo, eles não vão querer dar voz para qualquer doido que pede para fazer uma live lá, né? Fechou? Então ficou boa a explicação aí, nós segue para frente. E quem puder dar uma ajuda aí com dezão, faz uma doação aí, dá uma força para nós. O Sérgio Monteiro, vamos lá, cara. É que é difícil comparar, né? Mas assim, se a gente for falar quem manja mais de hebraico, se é o Rodrigo Silva ou o Sérgio Monteiro manja mais de hebraico. Sem sombra de dúvida, porque o hebraico é a especialidade do Sérgio Monteiro, entendeu? E ele tá, não sei se ele terminou o doutorado dele, cara, faz tempo que eu não falo com ele. Fechou? Vamos lá. A pessoa que fala que sabe hebraico, aí você pega o pergaminho do Mar Morto e não sabe ler. Então, cara, é porque o pessoal é aquilo, né? Aprendeu lá meia dúzia de palavra hebraica, leu lá Bereshit bara Elohim, que é o que todo mundo aprende, e o cara já acha que sabe mais do que todo mundo, né? E acha que sabe mais do que tradutor bíblico, né? Então é foda, né, cara? É foda. Entendeu? Eu até aconselho sempre assim, ó, gente, vai estudar grego, vai estudar uma língua bíblica, começa pelo grego, pra você ter noção de tradução. Porque se você já começar com o hebraico, você já vai tomar paulada no lombo, cara. Paulada no lombo. E todo mundo tem que estudar as duas línguas, não tem como. Temos que estudar as duas línguas. Vamos lá. A base da Bíblia hebraica hoje é escritos massoréticos, meu amigo, ou não? É sim. A Bíblia hebraica hoje ela é baseada no texto massorético, Stuttgartense, é o que eu mencionei. É baseado no coisa, beleza? Eu não tenho nenhum interesse no judaísmo, mas conheci uma sinagoga em Pinheiros. Um amigo meu me levou lá. Prezado, o árabe não seria considerado uma língua mais importante para aprender hebraico como conteúdo de ponta? Só que o Kilicardes, o árabe, ele não é uma língua importante para nós cristãos. Entendeu? É aí que tá. O árabe ele vai ser importante para para quem vai trabalhar com arqueologia. Aí quem está interessado em estudar o lado mais semítico da coisa. Mas não, para o cristão geral, o árabe. Eu chego num lugar e falo, eu sei árabe. Oxi, entendeu? O que muda a vida da pessoa que tá te ouvindo? Você chegar e falar, eu sei inglês, aí, pô, o cara fala, é bichão. Chegar e falar, eu sei alemão, aí isso é bichão. Pô, eu sei francês. Bonjour, madame, ça va bien? Aí é bichão, aí é bichão. Agora você chega no lugar e fala assim, Halu Akbar. O cara, todo mundo se esconde, cara, achando que você vai explodir alguma coisa, irmão. Então, não, o árabe não é uma língua importante para nós hoje. Não é uma língua importante. Esquece. Tanto que, para qualquer língua semítica, o hebraico é a base. Isso quem diz é Allen Perroz, da gramática Allen Perroz, né? O Allen Perroz, na introdução dele, ele fala assim, ó, qualquer língua semítica, ou lá daqueles lados lá, o hebraico é a base. Então, você vai estudar o garítico, vai estudar qualquer outro idioma, assim, ali daquela região ali, babilônico e por aí vai, sumério, o hebraico é a porta de entrada. Aí, de tabela, tipo, porque o árabe é meio que o espanhol da coisa, né? Você tem que saber o árabe pra tá andando naquele lugar onde que você vai encontrar um monte de muçulmano, de islâmico, né? Você tem que ser meio ligeiro. Aí você tem que dominar o idioma, né? Não só o hebraico, mas tem que dominar o idioma, tá? Fechou? Então seria isso, mas não é importante. Eu acho que não é importante saber árabe. Pro hebraico é alemão e hebraico moderno. Aí sim nós estamos falando um bagulho que é mais louco, né? Beleza? Fechou? Sérgio Monteiro, Santana. Santana ele tá mais ligado ao pastorado agora, o Graça. Ele tá mais ligado ao pastorado, né? Boa noite, o Sérgio Monteiro. Não, o Sérgio Monteiro é bichão. Sérgio Monteiro é bichão, né? Moab Aquino, Passinho Jesus Cristo, tá? Beleza, tamo junto. E o Pix, nada. É isso aí. O pessoal não pode se esquecer das doações aí, hein, cara? Dá uma força pra gente aí. Pneu da moto tem que trocar, tá chovendo aqui. E é pneu da moto, é moto apagada, a gente tem que correr atrás das coisas aí para poder estar tranquilo, né?
é computador dando ruim aqui, então é isso aí. Então quem puder dar uma ajuda financeira para nós aí, pra gente, eu agradeço, porque é por causa dessas pequenas doações aí, 5, 10, 20 reais aí que o pessoal tá fazendo, que eu tô tentando me esforçar para estar nas lives aqui todo dia, e eu vou estar mais constante, né? É presente, por exemplo, esse braço articulado aqui é presente, né? Que vocês dão para mim, placa de mãe chegou, foi presente também. Então, eu estou conseguindo manter aqui, fazer o corre aqui com vocês, por causa de doações. Então, quem puder dar uma força aí, já desde já agradeço. E eu vou ver se eu trago um parceiro meu aqui, que ele manja muito de hebraico, né? E é isso aí. Mas vamos lá. Fechou, João Silva, fechou. Já pensei em ser pastor, cara, mas não é meu lado não, cara. Não é meu lado não. Ser pastor não é minha coisa não. Imagina eu aqui como pastor, falando isso que eu tô falando, do jeito que eu tô falando. Meu amigo, eu ia ser expulso da minha igreja o mais rápido possível. Eu ia ser expulso da minha igreja o mais rápido possível, né? E eu não tenho paciência com gente burra, né? Você pega lá, tem algumas pessoas que se fazem de burros, né? É obrigação da pessoa estudar a Bíblia, ela quer deixar nas costas do pastor. Cara, não tem como, eu não tenho paciência com isso. O pastor tem que ter paciência, né? E outra coisa, o pastor ele tem que ter a preocupação de salvação de almas, né? Exatamente. E não ia nem ter tempo de estar aqui trocando uma ideia. Domingo à noite com vocês aqui, ó. Vou chegar a fazer uma live sobre texto massorético. Pá, vamos falar sobre Bíblia hebraica. Pá, não ia ter tempo, velho. Não ia ter tempo, por quê? Porque já ia ligar um endemoniado aqui pedindo conselho, né? Ia ter um desgramado brigando com a mulher. Cara, eu quero ver de brigar com a mulher 7 horas da manhã, 8 horas da manhã na segunda-feira. Não, o cara me arruma, quer me brigar com a mulher 10 horas da noite do domingo, cara. Aí não dá, né? Aí é uma puta falta de sacanagem, né, irmão? É complicado. Então, assim, é isso. Então, não, vocês estão dando risada, mas é real, pô. Mas é real, cara. Já pode ver, cara. Quantas vezes o pastor vai estar cansado, chegou 1 hora da manhã em casa, vai pensar em dormir, ligam pra ele 2 horas da manhã. Ô, pastor, tem uma pessoa endemoniada aqui, expulsa o demônio aí, cara, eu vou dormir. Não, mas nós tentou e não conseguiu. E aí, o que eu tenho a ver com isso, mano? Dorme com o capeta aí, cara. Já tá com ele, já abraça já, ué. Minha sogra tá endemoniada. Desde quando ela não esteve, meu? Desde quando ela não esteve? Então, tipo, um pastor não pode falar um troço desse em brincadeira numa live, entendeu? Não pode, não pode. Se o pastor fazer um troço desse aqui, ele é expulso da comunidade dele. Tudo que for sogra vai ficar doida com ele, né? Tudo que for sogra vai ficar doida com ele. Então não pode, não pode. Então existem certas coisas da ética pastoral que eu não me encaixo bem. Eu me encaixo bem como professor. Então até essa liberdade aqui como professor, trocar ideia, ou de youtuber, fazer um negócio mais chamativo, esses Paranauê aqui, ser mais eu, é isso. Eu pago caro por isso. Pago caro, né? Por quê? Por estar fazendo isso do jeito que tô aqui, aí, por exemplo, não consigo trazer um Saião para cá, não trago um Rodrigo Silva, né? E por aí vai. Fechou? Seria isso. Beleza? Então, assim, pensar em ser pastor, já pensei. Quando eu tinha lá, tinha acabado de chegar na igreja, tinha lá meus 19 anos. E sabe aquela coisa, né? O cara que não sabe fazer, não sabe fazer nada da vida, não sabe o que fazer da vida. Ele pensa assim: eu vou virar pastor, né? O cara, em vez de pensar em ser físico, quântico, não. Vou ser pastor, que é a coisa mais fácil do mundo, né? Que é só ler Bíblia, falar pros outros e dar uns puxão de orelha nos outros. Então é isso. Então, e querendo ou não, eu faço o trabalho pastoral aqui. Pô, cara, o tanto de gente que eu atendo, que eu converso, que eu troco ideia, que eu direciono nos estudos, quantas pessoas, por causa da minha influência, começaram a estudar grego, estudar hebraico, crítica textual. Então, cara, eu sou um pastor. Eu não sou um pastor de igreja, mas eu não sou. Mas assim, eu tenho um encargo pastoral. Com quantos teologandos vieram conversar comigo? Então, tipo, esse trabalho ministerial eu faço, só não ganho. Trabalho ministerial eu faço, só não ganho. E assim, eu não sou pastor da igreja, assim, vamos dizer assim. Minha função não é de igreja. Eu não sei como que é o nome da pessoa que... Esse processo de capelania. Eu não sou pastor. Então, assim, eu não tenho o título, não tenho o salário, não tenho o apoio, mas indiretamente, por causa do meu trabalho como professor, eu acabo desempenhando essa função.
Quanto teologando veio conversar comigo, irmão, que precisava tirar uma dúvida, que não sei o que, precisava de um conhecimento, não sei o que, bababá. Não, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Né? Por quê? Porque às vezes os professores deles, os pastores deles, desses teologanos, estavam ocupados demais escrevendo suas teses de doutorado, isso aqui não é errado, né? Não é errado, não estou dizendo que seja errado, mas assim, às vezes aquele teologando ele precisava trocar uma ideia, algum direcionamento dos estudos, e o cara não consegue. Então, quantas vezes eu ajudei teologando aí da minha própria denominação a escrever artigo? O cara chegava para mim, não sabia o que fazer, ou ele tinha uma ideia do que era, eu mandava conteúdo para ele, dava uma força, entendeu? Então, é muito isso, muito isso. Então, eu, eu não faço o trabalho de lidar, eu tenho uma igreja, eu cuido de uma igreja, eu tenho título. Não necessariamente, entendeu? Então, assim, já pensei em ser? Já, mas foi uma febre rápida. Passou, aí eu decidi fazer teologia para dar aula de história, e aí, por fim, eu acabei me envolvendo demais com a teologia e não consigo me desvincular disso. Né? Inclusive, tem um canal de história. Eu vou ver se eu começo. Estou tentando arrumar outro computador aqui. Eu vou ver se eu resolvo tudo isso amanhã para poder meter bronca para gravar meus vídeos. Começar a gravar, voltar a gravar meus vídeos de história. Né? Já está quase tudo ajeitado aqui. Já está quase tudo ajeitado. Mas, vamos lá. Exatamente, não ia ter tempo de estudar, porque imagina, o cara, em vez de estar estudando hebraico ou grego, o pastor, ele tem que estar estudando sobre evangelismo, psicologia, né? O Carnaúba, vamos lá, o Carnaúba já mandou aqui falando que já apoiou nós, vamos ver aqui. Vamos ver. Salve, Carnaúba, meu herói, mano, my hero. Aí, ó, é isso aí, né? Então é essa questão. Vamos lá. Pô, valeu, Carnaúba. Já chegou. É isso aí, já chegou. Valeu, Carnaúba. É isso aí, brigadão. Ó, isso aqui já é um litro de gasolina. Já é um litrinho de gasolina. Né? Vamos lá. Minha convivência com a igreja é de boa? É muito de boa. Eu não encho o saco de ninguém, ninguém enche meu saco, cara. Minha convivência dentro da igreja é a coisa mais tranquila. Entro no fundão da igreja, pá, olha só. Eu sento no último banco, irmão. Eu tenho o privilégio de sentar no último banco. Que o último banco, mais próximo da porta. Assim, literalmente, é isso. Como é que eu faço? Eu sento no último banco, num banco mais próximo da porta. E, mano, ali é o lugar mais da hora. E é a sala dos velhinhos, mano. Cara, eu amo sala dos velhinhos. Se tem um lugar que é da hora, ó, melhor lugar para qualquer pessoa frequentar. A sala que tem mais velhinho. Por quê? Os velhinhos são gente que aprendeu a ouvir, gosta de gente que tem conhecimento. Os velhinhos são assim, os velhinhos são humildes. Então, os velhinhos, em geral, são pessoas que gostam de ouvir, gostam de pessoas que têm conhecimento e querem ouvir algo novo. Porque o maluco já tá 30 anos lá na igreja, ouvindo o mesmo lenga-lenga. Aí chega alguém falando algo diferente, ou aprofundando o tema, ou focando ali. Cara, o velhinho te abraça, irmão. O velhinho te abraça. Pra vocês terem noção, sabe como é que é? Na igreja que eu frequento, já falei pro líder do ministério, o líder do Ministério do Diaconato, o cara que cuida do ancianato. Salve, bispo, checkmate. Aí, eu já falei pra ele assim, ó, você tem que ter o ministério do ombro amigo. Como assim um ombro amigo? Porque eu sento no último banco, mais próximo da saída. Isso é fato. Então, o que eu faço? Eu sento no cantinho, que tem o braço da porta, e aí eu começo a... Tem uns momentos que eu começo a pescar, a dormir. Literalmente. Tem momentos que eu faço isso. E aí eu já falei pra eles, aí tem dois velhinhos lá, que um deles é o checkmate, o outro o esposo de Terezinha, que eu já chego assim, eu chego pra Dona Terezinha, engordou ele, porque o ombro dele tá meio duro aí pra me apoiar aqui pra... Entendeu? Então assim, os caras são gente boa, mano, sarrista pra caraca, velho. Os velhinhos, cara, aqueles caras que vale a pena você sentar e trocar uma ideia. Agora você vai trocar uma ideia com um cara que já é mais jovem, você vai trocar uma ideia com esse pessoal que é mais jovem, eles acham que sabem tudo. Entendeu? Eles chegam, eles vê você, eles acham que sabe tudo.
acha que você é um Zé Ruela. Sacou? O cara acha que você é um Zé Ruela, ou que você é metido, ou que você quer se aparecer. Não que isso não seja verdade. Não que isso não seja verdade. Mas, pô, mano, a gente estuda pra quê? Pra chegar lá e ficar ouvindo lenga-lenga? Não, a gente estuda pra compartilhar conhecimento. Então, cara, qualquer comentário que é feito, velho, eu faço uma ligação com o contexto histórico, faço uma busca, faço uma análise, puxo no hebraico, puxo no grego, faço a reviravolta, mano, porque eles são pra isso. O problema é que o cara que é mais meia-idade, maluco lá que vai ter entre os seus 30 e poucos anos de idade, até os seus 55, ele acha que ele é o bichão da goiaba. E ele fica puto, né? Porque o Brasil é assim, né? O brasileiro ele é muito invejoso. E isso não é só numa igreja, não. Eu já passei em várias igrejas que é desse jeito. O cara fica muito puto quando ele descobre que você sabe muito mais do que ele. Se eu estiver mentindo aqui, vocês. Eu sei que vocês já passaram por isso. Depois vocês comentam aqui no comentário do vídeo. E se eu tiver errado, me cobre. Mas assim, se eu tiver certo, vocês me mandam R$ 1 no Pix. Se eu estiver falando. O cara, quando ele descobre que ele não aguenta o tranco contigo, o cara fica puto. Ficam muito puto. Então, assim, eu não. Os tiozão de meia idade, eles são desse jeito. Então, e aí o que eles fazem? Eles começam, ó, ó, ó. Entende? Entende? Já os velhinhos, não, mano. Os velhinhos é aquela. A sala dos velhinhos são aqueles caras que já percebem assim, fala, mano. É igual o Kakashi, sabe? A primeira temporada do Naruto. Quem assistiu que sabe. O tal Kakashi conversando com o Naruto e com o Sasuke acerca do Haku. Do Haku. Tem os Abusa e o Haku, né? São os inimigos nessa temporada. E o Kakashi ele chega e fala o seguinte: existem jovens que são mais poderosos do que eu e mais novos do que vocês. O Kakashi falando isso pro Sasuke e pro Naruto, depois da luta contra os Abusa. O Kakashi falou isso sobre o Haku, né? A pessoa mais vivida, o velhinho, ele já entendeu isso. E ele não se incomoda que você saiba mais do que ele, uma coisa que ele não estudou. Ele não se incomoda, irmão. Já o tiozão meia-idade, ele fica incomodado. Porque, cara, vamos lá. Você gostaria, você gostaria de chegar na igreja, você falar um troço, e aí chegar um maluco e te refutar por inteiro aquilo que você disse, te guardar no bolso. Você gostaria de falar qualquer coisa na frente dessa pessoa? Você se sentiria confortável? Então tem muita gente que é assim. Muita gente é assim, entendeu? Então é isso. Deixa eu só tirar uma água do jeito e já volto aqui, gente. Enquanto isso, faço doação no Pix. Vamos lá. Indica o professor de alemão aí. Cara, eu tenho um amigo que, o Macedo, ele manja de alemão. Manda mensagem para mim que eu te indico ele, beleza? Manda mensagem que ele tá estudando alemão. Ele tá fazendo letras português e alemão, o cara manja. Vamos lá. Tá, Hebraico Achuri. Um católico doutor em Direito da USP tentou me dar uma carteirada sobre Tomás de Aquino. Uma vez, só que ele não leu a Suma Teológica. Católico doutor em Direito tentou... Bom, aí eu já não sei de nada. Eu li e falei as 5 vias para ele. Ele disse que poderia dizer a refutação também. É isso aí, mano. É desse jeito. Então, tem gente que se esconde atrás disso. Agora, você pega os velhinhos, que aí eu tô dentro daquela conversa, né? Se minha convivência dentro da igreja é boa, eu ainda tô nesse comentário do João Calvão. É isso, cara. Então, a minha convivência com a igreja é essa, né? É essa. É que toda igreja leva um tempo até o pessoal te conhecer. Leva um tempo até o pessoal te conhecer e te respeitar. Isso é padrão. Ninguém chega pagando de bichão, né?
Ninguém chega num lugar pagando de bichão. Você só chega no lugar e você vai sendo conhecido, vai fazendo uma amizade, trocando uma ideia, né? É assim. Então tem sempre o pessoal que a gente gosta de trocar uma ideia, que o pessoal passa a confiar no seu trabalho, naquilo que você fala, né? Já leu sobre o primeiro gramático, Sadi Gaon? Nunca ouvi falar. Mas pelo que eu sei, o primeiro gramático a gramática foi inventada na Grécia, na época de Aristóteles ali, posteriormente, para ensinar grego aos povos estrangeiros, né? Que o grego passou a ser a língua padrão, né? Então não, eu não conheço esse primeiro gramático Sadi Gaon. Não conheço, porque é Antigo Testamento, né? Tá? Então seria isso aí. Mas quem quiser aula de alemão é só falar comigo que eu passo o contato de um parceiro meu aqui. Beleza? Ele tava até tentando ensinar eu falar Anzut Sagat, Zagat, né? Sagat Barbahala, né? Lepirat Barbahala. E é isso. Então essa é a questão, né? Esse é o ponto. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se chegou alguma moedinha. Não, não chegou mais nenhuma moedinha. Ninguém falou mais nada. Deixa eu ver aqui. Tá? E, gente, não precisa ser hoje não, tá? Pode ser durante a semana também aí. Essencialmente. Tá? Então é isso. Deixa eu ver. O Carnaval mandou umas moedinhas. E é isso aí. Ninguém mais tem mais perguntas. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Falei sobre pastorado, convivência com a minha igreja. Seria isso aí. Já falei sobre o João Galvão, né? Falei aqui do João Galvão. Dos R$2 que ele mandou. Valeu pelo superchat aí, Galvão. O Carnaúba. Adolfo, qual foi o método que você usou para aprender inglês? O senhor disse que o grego lhe agregou isso. Sim, o método foi simples. Eu comecei a estudar grego, então pela gramática de John H. Dobson, que é a gramática mais fácil do mundo, e eu fui influenciado por Pedro Apolinário, explicação de textos difíceis da Bíblia. Então fui adquirindo alguns materiais, aquilo que tinha em português eu fui adquirindo, Frederic Dunker, dicionários em língua portuguesa e pá. Só que eu percebia que o Pedro Apolinário, ele citava muitos livros em inglês. Muitos, mas muitos mesmos. E aí, cara, o que eu fiz? Falei, cara, eu vou ter que aprender inglês. E aí eu comecei a comprar livros de dicionário em alemão, em grego e inglês. Então, o primeiro que eu comprei foi Henry Taylor, depois Frederic Dunker. E aí eu fui comprando. E o que eu fazia? Enquanto eu estudava grego, eu comparava os dois dicionários. Então, eu comparava o Henry Taylor com o Frederic Dunker em língua portuguesa. Então, eu comparava as entradas em português e as entradas em inglês de uma palavra grega, junto. E aí, cara, eu fui melhorando, fui dominando um pouco mais a língua, fui lendo as introduções. Eu li as introduções, li a introdução do Henry Taylor, introdução do Frederic Dunker. E aí, cara, fui lendo as introduções que eu fui entendendo e começando a compreender melhor. E fora os comparativos dia a dia. Então foi assim que eu fui dominando melhor o inglês. Foi dessa forma que eu cheguei a dominar a leitura do inglês, a ponto até de hoje ter uma faculdade. Eu sou formado em letras português e inglês, cara. Eu sou formado em português e inglês. Acredite se quiser, né? Então, mas eu comecei desse jeito. Ah, mas você já estudou gramática? Nunca estudei gramática em inglês. Eu já tentei, mas não me desce. Você sabe falar inglês? Não sei também, cara. Mas me dá um texto aí que a gente começa a ler e traduzir o bagulho. E a gente vai, né? Usa o dicionário, usa a cabeça. E vai dessa forma. E vai seguindo firme. Então é desse jeito. A mesma coisa me aconteceu pro francês. Só que o francês eu uso mais a ajuda da minha esposa. Fala, Ruruga, você quer ir aonde, Ruruga? Você quer ir pra onde, cara? Você quer carinho, cara? Você quer carinho? Vai dizer que você quer carinho logo agora. Se eles der 10, eu faço carinho no você. Vamos lá? Se alguém mandar 10 pra mim, vem cá, meu ururuga, vai. Meu ururuga, porquinha de cachorro. Ururuga. Isso aqui é ururuga, ó. Olha, ó. Saibam que muitas vezes a doação que vocês fizeram foi pra comprar ração pra essa porqueira de cachorro, né, ururuga? Porqueira de cachorro. Meu cachorro sem vergonha.
Cachorro sem vergonha. Por quê? É, isso aí, ó. Vamos ganhar dinheiro, Uruga? Ó, que cachorro bonito, ó. Ruía um monte de coisa, pelo amor de Deus. Tá calor, né, Uruga? Quer ir com a mãe? Quer ir com a mãe? Vai lá com a mãe. Porque cachorro. Você tá aí, Shanks? O Shanks tá ali também. Shanks tá ali também. Vamos lá. Então foi dessa forma, cara. E aí, o louco é que, assim, quando você se esforça para estudar grego, tipo, que é inglês perto do grego? Que é inglês perto do grego? Tá, inglês não é nada, é uma língua muito mais simples gramaticalmente falando. Então, cara, para leitura é bem mais fácil. E o primeiro passo para assimilação de qualquer língua é a leitura. Para quem quer falar, é ouvir. No meu caso, é como eu uso como instrumento de trabalho é leitura, pesquisa, então eu só uso o método de leitura mesmo. Então, cara, o primeiro passo é aprender a dominar a ler. Lendo, você adquire vocabulário e aí você começa a desenvolver fala. Então, o primeiro passo de qualquer língua é sempre a leitura. Você consegue ler num idioma e entender 40%, 50%, já está indo muito bem. O problema do pessoal é que eles acham que, assim, eu sei inglês, eu tenho que olhar um texto em inglês e saber todas as palavras, todas as regras gramaticais. Não, mano, você leu o texto, tirou a essência, foda-se, já era, entendeu? É claro que, por exemplo, tem momentos de pesquisa que você não pode errar, que você tem que ser preciso. Aí eu leio com mais atenção, peço ajuda para quem manja e por aí vai. Então é dessa forma, beleza? Dion Carreira Silva, comenta sobre a passagem da mulher adulta. Qual é a sua opinião em relação à crítica textual? Já tem um vídeo meu sobre o tema, tá, Carreira? Já tem um vídeo meu aqui. Tinha ou não terra na perícope da mulher adúltera? Já tem um vídeo meu que eu explico manuscritologicamente. Mas um breve resumo aqui ela é uma passagem autêntica, mas ela não é originária de João. Essa é a posição que eu mantenho. Ela é uma passagem autêntica, ela ocorreu de fato, mas ela não é originária de João, ela não faz parte do estilo de João. Mas é melhor manter ali em João bonitinho, que ela já está ali como tradicionalmente, então não vamos ficar arrumando confusão em cima de algo que já está estabelecido. Né? Um time que está ganhando não se mexe, não é a regra do técnico? Essa é a regra de qualquer técnico. Time que se ganha não se mexe. Então, é autêntico? Não é de João, mas tá lá em João, deixa lá em João. Se você tirar, colocar pro final de João, ou entre o livro de Atos e não sei o quê, vai dar muita dor de cabeça. Então deixa lá, quietinho, bonitinho e por aí vai. Beleza? Agora, se quer saber minha opinião manuscritologicamente, aí já tem lá o vídeo certinho. Já tem algum tempo também, mas tá lá. Beleza? Fechou? Seria essa a opinião. O Carnaúba. Não é fácil não, Carnaúba. Não é fácil não. Vamos ver aqui. E o Pix? Nada. Como dizem aí a galera. Né? Espero que amanhã não esteja chovendo. Porque eu tenho que levar minha moto para trocar a embreagem. Mexer na embreagem dela, que a bichinha tá só o pó da gaita. Minha vizinha com luz apagada, um negócio tudo doido, cara. Tudo estrupiado. Ixi. Tem que fazer o corre. Carnaúba. Isso aí. Tá? Bom, já batemos 1 hora de live. Alguém tem mais alguma pergunta? Trocar uma ideia? Essencialmente é isso aí. Então, foi falado aqui o Ashuri, né? Não se tem muita coisa sobre sintaxe. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa, né? Não é minha intenção, mas se eu tivesse mais tempo eu faria, por exemplo, questões relacionadas à sintaxe e tal, do grego, do hebraico. Mas é muita coisa, cara. Para quem vai estudar a Bíblia, de fato, que quer se tornar acadêmico, é muita língua que tem que dominar. Hebraico, grego, latim, inglês, francês, alemão, né, espanhol. Aí, dependendo da área que você vai se especializar, você tem que dominar melhor uma língua do que a outra. Então, bicho, é pauleira, cara. É pauleira. Aí, igual eu, tô tendo que trabalhar até de domingo para conseguir reacertar as contas, para se estabilizar.
entendeu? Tá osso, irmão, é osso, entende? Então como é que eu vou estudar? Como é que eu vou estudar tranquilo com um monte de problema nas costas, né? É, é zica, por exemplo. Enquanto eu tô fazendo essa live com vocês, eu tenho moto para arrumar, pneu para trocar, né? Da moto, pneu traseiro. Aí, por exemplo, meu gás tá para acabar. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Então, tem coisas que se eu tivesse um salário fixo, né? Um salário fixo, eu conseguisse me bancar, o YouTube crescesse meu canal, eu conseguisse um canal maior, mais visualização, eu estaria mais tranquilo. Aí, pô, imagina, estaria tranquilão aqui, metendo live, produzindo conteúdo, mas não consigo. Estudando, não consigo. Não consigo. Tava conversando até com um amigo hoje, o meu patrão, seu Alceu, os caras que eu tô trabalhando atualmente. Ele falou assim: Adolfo, por que você não muda de área, cara? Dá pra ver que você não. Construção civil não é pra você. Eu olhei e falei pra ele: cara, não tem escolha, irmão. Como assim você não tem escolha? Eu falei: não tem escolha. Qualquer outra profissão que eu for escolher, eu vou ganhar menos. E qualquer outra profissão que eu for escolher, eu vou ganhar menos. Então não compensa. Eu vou sair para ganhar menos. É idiotice. E querendo ou não, eu já estou encaminhado para professor. O problema é que tá enrolado, porque só vão começar a chamar os professores que passaram no concurso lá em 2025, o ano que vem. Eu passei no concurso de 2023. Eu fui classificado. Eu só não consegui pegar aula como categoria O por causa da enrolação que é esse sistema aqui do estado de São Paulo. É muito enrolado. Mas, então, aí o que acontece, meu amigo? Então, assim, querendo ou não, eu tô já engajado. Já tô engatado para ser professor. O problema é que a escola tem que chamar. Eu tenho que esperar. E enquanto isso, eu vou fazer uma profissão que eu ganho menos? Não, eu continuo naquilo que eu tô há 14 anos. A única coisa que eu tenho na carteira é pedreiro. É servente, meio oficial e pedreiro. É a única coisa que eu tenho na carteira, irmão. Eu falei, a mesma coisa você. Se você tentar mudar de profissão agora, você não consegue. Não consegue. A gente tem compromisso, tem conta para pagar e por aí vai. Aí, Brandão, ô Brandão, por que você mudou o nome do seu canal para Interativa Academy ou é isso aí? Tá? Então, tem muita coisa assim que é foda, cara. É foda. Então a gente tem que ter noção. Muitas vezes exigem demais da gente. Inclusive aqui algumas pessoas, faz isso, faz aquilo. Exigem demais. Mas, cara, é correria demais, velho. É correria demais pra nós. Ó, por exemplo, eu sempre fui um cara que eu tive gravando vídeo todo santo dia no YouTube. Já não tô conseguindo mais fazer isso. Né? Inclusive, falei pra minha esposa, Maria, eu nem vou correr atrás disso de atribuição de aula mais esse ano, porque se eu, com essa preocupação da moto, isso, aquilo, cara, eu me lasquei, cara, eu me lasquei. Eu tava contando em começar a dar aula dia 15 de fevereiro, bicho. Já passou um mês, não consegui. Entendeu? Não conseguia atribuir aula. Então é brabo, cara, é brabo. Né? O que eu acho da Midrash, Mishnah e Talmud, eles são importantes para compreender melhor o texto? Ajuda sim. Tem detalhes do Novo Testamento que você vai compreender muito à luz do Talmud, da Mishnah e do Midrash. Muito, muito. Tanto que grandes intérpretes do Novo Testamento, eles manjam disso aí também. Ajuda. O problema como que eu posso colocar outro lugar? Como que eu posso colocar aqui para você? O problema é que para você ler esses bagulhos, você tem que saber hebraico, né, bicho? Aí o cara tá estudando o Novo Testamento, grego e tal, aí o cara, mas assim, tem muito detalhezinho do Novo Testamento que você encontra no Talmud, no Midrash. O método de interpretação dos apóstolos era completamente judaico, né? Então, assim, dá para fazer uma live só sobre isso aí, pra gente trocando uma ideia sobre esse tema. Fechou? Brandão, mas a gente já cresceu bastante, né, cara? Você lembra, cara? Eu te conheci, você tinha 240 inscritos. Eu tinha acabado de te bater 120. O Euler tinha o quê? 20 inscritos. O Euler tinha 20 inscritos. Então, hoje, quantos inscritos? Eu tô indo para 14 mil. Você já tá em 1.400. O Euler já tem uns 4, 5 mil inscritos. Então, assim, pô, a gente cresceu bastante, velho. A gente já cresceu bastante. Bastante. Então, é só continuar a caminhada. Eu fico triste porque você apagou os seus vídeos aí, você perdeu um inscrito, perdeu um monte de coisa, mas tudo bem.
Vamos lá. Vai crescer muito. Foco do canal é branco. Você dá aula em alguma escola? Cara, eu já dei aula. Tem uma escola municipal que eu dei aula para ensino fundamental 2. Então eu já dei aula. Se precisar de mim para dar aula, eu vou. É que é aquilo, cara. Por exemplo, esses dias atrás eu dei 6 aulas. Entendeu? 6 aulas. Só que assim, eu fui chamado. Estamos no mês 3. Foi a única vez que eu fui chamado para dar aula, porque eu sou professor substituto. Então não dá, cara, não dá pra viver assim. Eu tenho conta pra pagar, tenho aluguel. O cara do dono da casa que eu moro aqui me ligou hoje pra gente brigar o aumento do aluguel. Entendeu? Pra gente brigar o aumento do aluguel. Então como é que é muita coisa que pesa. É aquilo que eu falei, cara, se tivesse, né? Se tivesse se eu te conseguisse um salário fixo, vamos supor, 200 pessoas ou 10 pessoas, 100 pessoas me ajudando com R$20 todos os meses, lá no canal, no grupo Apoiadores Corsários, 100 pessoas a R$20, eu já não tinha tanta preocupação, entendeu? Já não teria tanta preocupação. O foda dá pra eu cobrar R$20 de vocês? Não dá, mano, não dá. É puxado, cara, as coisas estão caras. Você vai no mercado, 150 pau que fica no mercado, essa é a verdade. Então assim, o cara desviar R$20 da verba dele todo mês para um careca maluco na internet, eu tenho que estar dando muito conteúdo, né? O cara tem que acreditar de fato no meu trabalho. Então é complicado, né? Então é isso aí. Então enquanto isso, é um ou outro que vai ajudando e a gente vai fazendo corre, né? Mas assim, eu dou aula e qualquer escola que chamar eu vou também. Também, por exemplo, São José, eu também estou como professor substituto eventual lá. Só que para dar aula eles têm que abrir termo, quer dizer, a escola tem que entrar em contato comigo e falar assim, nós queremos que você venha assinar o termo. Eu assinar o termo, a partir daí, cara, qualquer escola de São José que me chamar para dar aula, eu posso ir. O problema é que nem sempre tem aula também, cara. Então é bravo, o bagulho é brabo. Brandão, recomendo a leitura de Targuns. Não, eles fizeram adaptação, Bradock. Eles fizeram adaptação dos nomes. Eles fizeram adaptação dos nomes. Então, por exemplo, Miriam virou Maria. Yeshua, que virou Josué, né? No caso, Jesus. Moisés continuou como Moisés, Abraão continuou Abraão. Mas alguns nomes eles foram adaptados. Houve adaptação para não haver confusão. Jacó, né? Yaakov virou Jacob. Então, porque você não tem V no grego. O mais próximo de um V seria a fusão do ditongo Y, né? Fazendo Evangelion, né? Que seria o mais próximo de um V. E por aí vai. Tanto que, por exemplo, você tem o termo David no grego. E tem manuscrito que traz Dawid. Dawid. Por quê? O Beit lembra muito beta. E qual que é a letra mais próxima do Beit? O Veit, que é o Beit sem ponto. E você tem o Dawid, né? Que é para lembrar o V o V, né? Então, seria essas questões aí. Então, tem essas questões aí de adaptação. Adaptação em nomes é muito comum. Adão, Eva. Tá. Adão é Adão. E Eva é Eva. Adão significa homem, humanidade, né? Seria esse significado. Eva, é dito que o significado dela é mãe de todos os viventes. Ela é a mãe de todos os viventes. Mas não tem algo muito mais profundo que isso aí, não. Né? Muito mais profundo que isso aí, não. Mas é isso aí, minha gente. Eu vou finalizar essa live aqui. Um abraço a todos. Abraão. Porque o an e o ão estão bem próximos, né? Ão. É só pensar nisso, Brandão, né? Mas é isso aí. Um abraço a todos. Tamo junto no campo de batalha. Deus abençoe vocês. Até a próxima live. Deixa eu ver só uma coisa aqui.
Vamos ver se baixou o som do meu microfone aqui, Realtek. Nossa, mano, o microfone baixou até o 29, velho. Eu não entendo por que esses microfonezinhos abaixam aqui. É isso aí. Um abraço a todos e fui.